Saudações, meus amigos, minhas amigas concurseiras e concurseiros desse Brasil. Você que está se preparando para a Polícia Penal do Estado do Espírito Santo, você está no lugar certo. Aqui é o seu lugar. Nós vamos iniciar um curso de resolução de questões. O curso se chama Edital por Questões. Qual é a nossa proposta? Vamos passar por todo o edital, todo edital, todos os tópicos através de questões. Vamos fazer uma revisão legal, uma revisão direto ao ponto para você que está se preparando. Meu nome é Gessé Ricardi, eu sou professor de Direito Administrativo, Ética e Legislação Institucional e vou estar com vocês nessa caminhada rumo à aprovação. Então, primeira coisa que eu quero pedir para vocês, dá uma despertada, levanta da cadeira, se já está há bastante tempo aí, dá uma espreguiçada, vai no banheiro, lava o rosto, desperta, toma um café forte, porque agora é hora de macetar a questão. Vamos macetar todas as questões da sua banca IDCAP para poder gabaritar. Repito, vamos gabaritar Direito Administrativo, Ética e Legislação Institucional. Esse é o nosso objetivo. Coloca na sua cabeça que você consegue fazer isso e porque é possível, é bem possível. A banca ela vai cobrar um edital tranquilo, o conteúdo é pequeno, é um conteúdo acessível, o cargo é para nível médio, então o requisito é de nível médio, então ela não pode cobrar algo muito elaborado, até por causa do edital. Então, a gente precisa se atentar ao básico que vai dar certo. Então, primeiramente, senta na sua cabeça e repete aí. Vou gabaritar direito administrativo. Vou gabaritar direito administrativo. E é isso aí. Bora para cima, bora para frente, que começou. Vamos lá, pessoal. Inicialmente aqui, rapidamente, quero falar para vocês aqui que de acordo com o edital lá, o conteúdo programático, eu fiz a análise de todo esse edital no vídeo anterior, mas aqui hoje a gente vai falar sobre os princípios expressos, que está aqui no conteúdo programático de Direito Administrativo, no tópico 3 de conhecimento específico, e também está aqui, ó, em Ética do Serviço Público, todos esses princípios aqui, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP, e aqui, ó, aplicação prática no serviço público estadual e também a interação entre ética e os princípios constitucionais, tudo isso aqui é o que a gente vai estudar hoje. Por quê? Essa aplicação prática e essa interação nada mais é do que situações hipotéticas que a banca vai apresentar para vocês nas questões e vocês vão precisar resolver, tudo bem? Vou ensinar tranquilo aqui como resolver a questão, como fazer para ter esse discernimento, mesmo na hora de responder questão, porque muitas vezes a pessoa sabe tem muito conhecimento. Qual que é o mecanismo? Você vai precisar aqui, vai sentar lá na cadeira, vai ter que fazer uma redação, vão ter 60 questões para você responder, um conteúdo que você estudou, se preparou, aquela prova que pode mudar a sua vida, que vai mudar a sua vida, você já se vê de farda lá, né, fazendo curso de formação, tomando posse, chamando a família, tirando foto. É isso aí, tem que imaginar já você no cargo. Então, esse tipo de questão aqui é basicamente saber como que esses princípios vai ser aplicado na sua atuação funcional. Basicamente é isso. Então, bora para as questões, pessoal, sem mais delongas, vamos para as questões. Vamos lá, ó, questão de 2024, aí do estado de vocês também, Espírito Santo, da Prefeitura de Serra. Vamos lá, então. Os princípios básicos da administração pública são regulados pelo direito administrativo e descritos na Constituição Federal em seu artigo 37, certo? Assinale a alternativa que corresponde ao princípio da administração pública, que compreende a igualdade de tratamento, que a administração deve dispensar aos administrados que estejam na mesma situação jurídica. Dois pontos importantes aqui, pessoal. Dois pontos importantes aqui para a gente analisar. Primeiramente, está falando do artigo 37, então são os 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o LIMP. Então, a resposta vai ser um desses cinco princípios. Aí ele começa a ter característica, ó, igualdade de tratamento. A gente já sabe qual que é o princípio que necessita, que preconiza a igualdade de tratamento entre os administrados. Porém, a redação da questão é importante ter atenção a isso, que ela fala assim, ó,
Qual o princípio da administração pública que compreende a igualdade de tratamento que a administração pública deve dispensar? Essa palavra dispensar aqui, ela diz respeito, ela tem o sentido de oferecer, né? Não é de se abster. Então, qual igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados que estejam na mesma situação jurídica? Então, dispensar não é se abster. Ficar ligado com isso. Professor, mas isso é muito simples. Você está me chamando de burro? Não é, meu candidato, meu amado candidato. O que acontece? Na hora da prova, esse tipo de coisa aqui, esse tipo de redação pode confundir. Essa é a nossa primeira questão. Essa é simples, é a nossa primeira questão. Mas aí, lá no direito administrativo, você já vai ter feito a redação, você já vai ter feito português, informática, você vai estar já feito, cansado, já tá lá no finalzinho da prova. Então, precisa ter atenção, que não, vai errar uma questão fácil dessa, depois o cara vai se matar, o cara vai falar assim, porra, velho, deixei de entrar na polícia por causa de uma questão, por causa de uma palavra aqui. Então é por isso que eu tô falando, tenha atenção, vamos ter bastante atenção. Passado essa breve exposição, vamos para a questão, voltaremos para a questão. Beleza, responsabilidade não é, porque responsabilidade não é princípio expresso. Impessoalidade? Pode ser. Celeridade? Não é, porque não é princípio expresso, tá? Então aqui a gente já eliminou duas. Moralidade e publicidade faz parte. Ó, a nossa resposta é impessoalidade, igualdade de tratamento. Impessoalidade pressupõe igualdade de tratamento, pressupõe finalidade pública. Olha as palavras-chave: finalidade pública, interesse público, sério, finalidade pública, vedação, a promoção, pessoal. Tudo isso são conceitos-chave do princípio da impessoalidade, certo? Sem favorecimento, olha, aqui ele fala, ó, igualdade de tratamento. Então, ó, sem favorecimentos, às vezes aparece esse tipo de redação, sem favorecimentos. Sem favorecimento. Oh, meu Deus do céu. Prof, você tá meio burro, hein? Foi mal, pessoal. É empolgação aqui, da empolgação, pra gente passar nessa prova. Favorecimento, sem favorecimento, ou preferências, certo? São palavras-chave do princípio da impessoalidade. Sem favorecimento ou preferências, sem favorecimentos ou preferências. Enfim, essas são palavras-chave do princípio da impessoalidade. Esse princípio da impessoalidade, ele é um dos mais cobrados, certo? Por que ele é um dos mais cobrados? Porque ele realmente possui essas várias acepções. Ele possui a acepção da finalidade pública, ou seja, sem distinção de interesses, sem distinção ou favorecimento de terceiros. Ele fala sobre a vedação da promoção pessoal, então não utilizar placas e propagandas quanto na hora de divulgar uma obra pública, certo? Então, assim, esse princípio da impessoalidade, ele é o que tem mais elementos para ser cobrado em prova e ele pode sujeito, né? Mas não vai te confundir. Beleza? Vamos para a próxima questão, pessoal. Vamos para a próxima questão. Essa aqui estava fácil, só para aquecer. Isso aqui é só para aquecer. Isso aqui é só para aquecer. Beleza. Aqui a gente vai ver a aplicação prática do princípio da impessoalidade. Vamos lá. Princípio, Francisco estava em um grande debate com seu colega José. Olha, estava um debate. Você e seu amigo José. Sobre o conceito dos princípios básicos do direito administrativo. Francisco sustentava que o princípio da impessoalidade, olha, o Francisco estava falando sobre o princípio da impessoalidade novamente, significa que o agente público não pode praticar atos senão para satisfazer interesses públicos. Ó, o princípio, o Francisco está sabendo. Então, o agente público, ele não pode praticar atos senão para satisfazer um interesse público. É o que eu disse, a finalidade sempre é interesse público. Sendo vedado o uso da máquina administrativa, custeada pela res pública é coisa pública, para o alcance
tão somente de interesses próprios ou de terceiros. Exatamente. Então, uma das vertentes do conceito do princípio da impessoalidade é a vedação de favorecimento e o alcance de princípio de interesses próprios ou de terceiros. Não pode ter interesses próprios ou de terceiro. A coisa pública, a máquina pública, ela objetiva o interesse público, o interesse da coletividade. Tenham isso em mente, pessoal. Lembrando que esses princípios administrativos, como eles são constitucionais, eles irradiam em todo o ordenamento jurídico. Repito, eles irradiam sobre todo o ordenamento jurídico. Tudo que a administração pública, tudo que o gestor público vai fazer, tudo que o servidor público vai fazer, ele precisa seguir esses princípios. Lembrando também, olha, isso é muito importante, não há hierarquia entre os princípios. Repetindo, não há hierarquia entre os princípios. Eles precisam ser sopesados e ponderados na aplicação do caso concreto. Tudo bem? Voltamos aqui. Então, Francisco, ele está totalmente correto. Realmente, o princípio da impessoalidade significa que o agente público não pode praticar atos senão para satisfazer o interesse público. Ademais, os interesses próprios é vedado que se utilize da coisa pública, da máquina administrativa, para alcançar tão somente, e aqui é a palavra, ó, tão somente, interesses próprios ou de terceiros. Ok? Então, Francisco está de parabéns. Francisco, ele está ensinando para a gente aqui, ó, corretamente o que é o princípio da impessoalidade. Ok? José, ó, o José tá vacilando. Já vou ter que eu vou ter que dar um spoiler aqui. O José é vacilão, ó. José argumentava que Francisco estava equivocado. Porra, José. Já que o princípio da impessoalidade, isso aqui é o José falando, significa que o administrador deve atuar de forma honesta somente. Só? Então, impessoalidade é o cara ser honesto? Não. Com boa fé, independentemente se satisfaz interesses públicos ou próprios. Olha, o José tá vacilando, hein? Porra, José, não pode. O que acontece, pessoal? É o seguinte. O José, ele tá viajando. Ele diz que o princípio da impessoalidade significa que o administrador deve atuar de forma honesta. Então, o professor quer dizer que ele não precisa? Não, ele precisa. Mas isso aqui, primeiro, 2 erros. A questão de atuação honesta, boa-fé, é relacionada ao princípio da moralidade. Tá? Então, primeiro erro. O conceito do princípio da moralidade diz que o administrador público, o gestor público, ele precisa atuar de forma honesta, proba, com boa fé, com honestidade, com ética, com decoro. São palavras-chave do princípio da moralidade. Só que não é somente, tão somente, ele erra aqui por colocar o conceito errado e fala que é somente. Não. Mesmo quando o princípio da moralidade é aplicado com esses requisitos de boa fé, probidade e tudo mais, ele é um complemento da legalidade. Ele é um complemento do princípio da legalidade e ele não é somente isso, ele faz parte disso, certo? Então, não é porque eu estou agindo com boa fé e com honestidade que eu não tenho que objetivar o interesse público, não é porque eu estou agindo com honestidade que eu tenho que violar a legalidade. Uma coisa já, assim, basicamente já não é possível, né? Você está violando a legalidade, não é honesto. Enfim. Tá viajando. Então, o José, deixa eu ver aqui se vai dar para escrever aqui. O José é um vacilão. Então, Francisco falou o conceito correto e o José é um vacilão. Então, vamos ver as alternativas. Francisco está equivocado? Não. José está equivocado? José está equivocado, mas Francisco não. José está equivocado? Sim. Mas Francisco não está totalmente certo? Como assim não está totalmente certo? Ele falou tudo, ele só não falou aqui alguma coisa ou outra. Ele não falou nada errado. Tudo que Francisco falou está certo, do conceito. Tem mais elementos do conceito do princípio da impessoalidade? Tem. Mas que nem eu falei, conforme eu havia dito, concurso de nível médio. A banca não vai exigir
coisas que têm divergências doutrinárias e tudo mais. Enfim, ele falou, tudo que ele disse está correto. Então, Francisco não está totalmente certo? Errado, ele está totalmente certo no que ele disse. Francisco está correto e José é equivocado. Pronto, é aqui, ó. Achamos a nossa resposta. José está correto? Nem fodendo. Francisco está equivocado. Já vimos que não. Ambos estão corretos? Não. Então a resposta aqui, Francisco está correto e José está equivocado. Beleza? Pessoal, demorando um pouco mais, falando com tranquilidade aqui a respeito dos princípios, mas na prova você vai fazer isso rapidamente. Você vai sublinhar as palavras-chave e vai... Essa paradinha aqui, ó, essas anotações no canto da prova é bastante eficiente, porque não te confunde, porque na hora de você ler a questão aqui, você começa, né? Então, você identifica os conceitos aqui e faz uma anotaçãozinha no canto e depois vai grandão para a prova, vai grandão para as alternativas. Próxima questão. Essa aqui é aquela questão para ver, é um controle de qualidade, para ver se é um ser humano mesmo que está fazendo a prova. O princípio administrativo constitucional, que busca somente o fim público pretendido pela lei, sem privilégios ou discriminações, de qualquer natureza, é o princípio da publicidade? Não, publicidade diz respeito à publicização dos atos como requisito de eficácia e validade. A nomeação saiu no Diário Oficial do Estado. Sua nomeação, policial penal do Espírito Santo, quando ela sair no Diário Oficial do Estado, este ato administrativo, este ato de publicar a nomeação no Diário Oficial do Estado, tem como fundamento o princípio da publicidade. Quando você estiver ganhando seus R$7.000 lá iniciais, quase R$7.000 iniciais, e lá no portal da transparência aparecer seu nome, e você vê, as pessoas veem e falam, rapaz, o cara tá ganhando tudo isso. Legal, né? Inicial, isso é a transparência, o direito de transparência, o direito de acesso à informação que os administrados possuem. Então, o que acontece? É fundamentado no princípio da publicidade. Não é princípio da publicidade. Impessoalidade? Nossa questão. Olha, vejo que são 3 questões da IDCAP e não estão aqui por acaso. São 3 questões que cobram a impessoalidade. Então, veja que a impessoalidade, o princípio da impessoalidade, ele é o que possui mais incidência. É o único? Não, mas precisa saber. Legalidade? Obedecer à lei. A administração pública só pode fazer ou deixar de fazer desde que esteja previsto em lei. Lei em sentido amplo. Lei, portaria, normativa, resolução, certo? Então, o princípio da legalidade para a administração quer dizer que o administrador público só faz o que a lei manda ou autoriza fazer. Eficiência diz respeito à qualidade, diz respeito à qualidade e economia, certo? Ele foi o último princípio, foi colocado, foi inserido pela emenda condicional 19 de 1988, salvo engano. A gente vai ver mais para frente. E ele diz respeito à administração gerencial, pessoal, tá? Gerencial, que trata o cidadão, que compreende que o cidadão também é um cliente. São palavras-chave. A moralidade, a gente já viu. Boa fé, probidade, honestidade, tudo isso, certo? Então, tá fácil. 3 questões. Matamos aqui a pau, ó. Vamos para a próxima. Essa aqui é interessante. Até beber uma água aqui. Essa questão é bastante interessante. E assim, o princípio, para gente, para fazer essa revisão aqui, essa questão é excelente. Por que, professor, ela é excelente? Porque a gente vai analisar, ó, várias alternativas, várias situações para a gente poder julgar. E aqui é interessante você saber resolver questão também. Às vezes você não sabe as 3, às vezes você não sabe as 3, às vezes você sabe as 3 e a gente vai fazer o possível aqui para você saber as 3. Mas digamos que a banca dá uma pelada e ponha uma coisa que você não sabe. Mesmo você não sabendo as 3, você consegue
você consegue responder a partir da que você já sabe, tá? Vamos ver isso na prática, vamos lá. O princípio da publicidade, publicidade, comporta exceções, de forma que permite o sigilo nos casos de segurança nacional, investigação policiais ou de interesse superior da administração pública. Cara, é interessante essa questão aqui para a gente lembrar, a publicidade é a regra. A regra da administração pública, de todos os atos da administração pública, é a publicidade. Quanto que está pagando a cada servidor, quem está sendo nomeado, quem está sendo exonerado, quem está tendo nomeação para cargo de chefia e confiança, todos licitações, contratos, adjudicação, o próprio concurso público, quando se publica um edital, se publica onde? Lá no Diário Oficial do Estado, no caso da Polícia Penal do Espírito Santo. Quando é federal, no Diário Oficial da União. Municípios, quando tem imprensa oficial, no Diário Municipal. Enfim, essa questão da publicidade, ela é a regra na administração pública, porém, entretanto, contudo, todavia, há as suas exceções, tá? E é exatamente isso que a alternativa está falando. A publicidade, ela comporta exceções em alguns casos. Qual que geralmente aparece em prova? Segurança nacional e intimidade dos administrados, certo? Então, assim, quando se tratar de intimidade dos administrados, o princípio da intimidade, do princípio da privacidade, que também é constitucional, apesar de não ser um princípio expresso administrativo, os princípios expressos são só esses 5, certo? Mas quando há uma colisão, digamos assim, uma colisão de princípios, há um exercício de ponderamento e sopesamento e ponderação de princípios. Aí, nesse caso, o princípio da privacidade e intimidade dos administrados, ele se sobrepõe à publicidade. Mesmo no caso que eu já citei aqui do portal Transparência, quando a administração pública fornece quanto que está ganhando cada servidor, ela não pode divulgar, por exemplo, o CPF, porque isso vai ferir o princípio da intimidade, certo? Então, em regra, voltando, resumindo, a regra é a publicidade. Todos os atos administrativos precisam ser públicos, salvo as exceções de segurança nacional, intimidade dos administrados, entre outros. São exceções. Essas são as exceções. Beleza? Então, essa afirmativa aqui está correta. Vamos para a prova. Aí a gente vê aqui, ó, por exemplo, essa aqui é fácil. Sabe essa aqui é fácil. Eu sei que essa aqui é a primeira, então somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas? Não. Porque a 1 eu sei que está. Somente as afirmativas 1 está correta? 1 e 2 estão corretas? Não sei se a 2, eu não vi a 2 ainda. Mas eu sei que a 1 está. Então eu vou deixar essa aqui. Somente a afirmativa 3 está correta? Não. Somente a afirmativa 2 está correta? Não. O que eu já percebi aqui? Que a 3 está errada. Se a 1 eu sei que está correta, eu sei que a 3 está errada. Vamos na 3, ver se a gente está certo nesse sentido? Se a eliminação aqui foi correta? Ó, o princípio da impessoalidade, famigerado princípio da impessoalidade, permite qualquer prática de ato administrativo sem interesse público ou vantagem para a gestão? Obviamente que não. Nossa, muito errado isso aqui. Muito errado mesmo. Então, realmente, só a 3 está errada. Aí não mudou nada. Agora é que são elas. Vamos saber se 1 e 2 está correto ou 1 está correto. Então, nesse caso aqui, precisaria saber pelo menos 2 questões. Pelo menos precisaria saber a 1 e a 2 para poder responder a questão com assertividade, com certeza. Que não a pessoa teria que chutar entre as duas aqui. Mas vamos lá, você não vai precisar chutar. Isso aqui é muito fácil. Eu só estou falando porque esse tipo de questão, ela não é só de direito administrativo. Ela cai em qualquer português, raciocínio lógico, cai na prova em geral, esse formato de questão, analisa as afirmativas e depois vê qual que está certo e qual que está errado. Então, essa é uma forma de resolver questão, certo?
Item 2. O princípio da autotutela. Ah, beleza. O princípio. Vou rapidamente aqui, vou falar a respeito do princípio da autotutela. Autotutela. Opa! Autotutela. Você já. Só relembrando que a autotutela administrativa, de respeito, vou fechar aqui para não atrapalhar. A autotutela administrativa diz respeito ao poder que a administração tem de rever os próprios atos. Rever os atos praticados. Os próprios atos, né? São os próprios atos. E a autotutela administrativa, ela pode se dar pela revogação, ou pela anulação. Qual a diferença? Basicamente, a diferença está que a revogação, a análise é do mérito administrativo, tá bom? Deixa eu escrever aqui embaixo, vai ficar melhor. Mérito administrativo. O que é o mérito administrativo? Relembrando, juízo de conveniência e oportunidade. O ato é legal, mas ele já não é mais útil à administração. Então, a administração faz um juízo de conveniência e oportunidade e, com isso, pode revogar os próprios atos. A anulação, ela acontece em atos que são ilegais. Então, quando há vício de ilegalidade, aliás, no ato, a administração pública, ela deve, na verdade, não é que ela pode, ela tem o dever de anular seus atos quando estão eivados de vício de legalidade, certo? Então, vamos à questão aqui. Isso é preciso ter esses conceitos muito claros na hora da prova. Autotutela, rever os atos, revogação, anulação. Quem pode revogar? A própria administração. A anulação pode ser feita pela própria administração ou pelo Poder Judiciário, se provocado, tá? Então vamos lá. O princípio da autotutela estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os próprios atos, certo? Certo. É isso aí que a gente falou. Revogando-os quando ilegais, olha o que a banca faz. Isso aqui cai 1, 2, 3, 4, 10, centenas de vezes. Ela vai falar, vai trocar revogação por anulação. Revogando-os quando ilegais? Não. Ela vai revogar quando... Ela vai anular quando ilegais. E aqui ela fala, anulando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Isso aqui é o mérito. Juízo de conveniência e oportunidade. Isso aqui é o mérito administrativo. Certo? Então, o que a banca fez aqui? Ela trocou os conceitos. Ela falou que revogou quando é ilegal e a gente revoga quando revoga em análise do método administrativo. Quando é ilegal, se anula. Certo? Então, essa questão aqui também, esse item também está errado. Logo, a afirmativa E, somente a afirmativa 1 está correta, é o gabarito da questão. Certo, pessoal? Vejam que só com um item, nesse caso não foi possível responder, mas é interessante a gente ver aqui que os princípios expressos e os princípios implícitos, eles podem vir junto. Lembrando que a autotutela é um princípio administrativo, só que ele está elencado como princípio implícito, certo? Olha, a gente continua daqui a pouco, tá? Vamos fazer uma pausa, bebe uma aguinha aí e volta que a gente vai dar continuidade à resolução de questões sobre princípios, beleza? Até daqui a pouco, pessoal!